Olá a todos. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre a pílula do câncer, a fósforo, né? Essa esperança para o combate ao câncer. Mas antes de fazer esse vídeo, eu preciso passar um pouco de conhecimento a mais para vocês. E esse conhecimento começa com uma pergunta. Por que o vermelho é vermelho? E para a gente fazer a pergunta correta, a gente teria que responder por que o verde é verde, por que o azul é azul e por que existem cores, afinal de contas, não é verdade? E existem três respostas para isso. Existe uma resposta física, muitas pessoas conhecem, a maioria das pessoas conhece. Existe uma resposta espiritual, um número um pouco menor de pessoas conhece. E existe uma resposta química, que é a mais importante. Hoje eu vou falar as três respostas. Então, vamos lá. Por que a gente enxerga algo com a cor vermelha? Ok? Basicamente, se a gente está vendo algo com a cor vermelha, a luz, com todo o espectro de cores, tá? Ela está incidindo sobre uma superfície, tá? E essa superfície, por exemplo, vai refletir para o nosso olho a cor vermelha e não vai refletir as outras cores. De certa forma, a superfície pode estar absorvendo as outras cores, né? E refletindo só o vermelho para o nosso olho. Não é isso? Basicamente é isso. Tá? Então ela estaria absorvendo outras cores e refletindo o vermelho. Beleza? Bom, então essa é a resposta número 1, a resposta física. A gente observa uma cor, algo verde quando a luz, com todos os comprimentos de onda, incide sobre esse objeto e reflete o verde para o nosso olho. Ou azul, a mesma coisa. Chega todas as cores no objeto e o objeto reflete apenas o azul para o nosso olho. Seria isso. Agora, tem uma resposta espiritual mais interessante. A resposta espiritual é simples. O que são as cores? As cores são doações. Doações. Até objetos inanimados fazem doações, por incrível que pareça. Então, um objeto doa o vermelho, outro objeto doa o azul, outro objeto doa o amarelo, outro objeto não doa nenhuma cor, fica com todas e então a gente enxerga com uma cor preta. Outros objetos doam todas as cores e a gente então enxerga aquele objeto com a cor branca. Não é isso? Então, puxa vida, todas as coisas inanimadas doam a cor. E se esses objetos absorvessem todas as cores, ou doassem todas as cores, não fizessem uma doação específica, o mundo ia ser sem graça. Não teria graça nenhuma. Certo? Não teriam as cores. Então, puxa vida, isso é lindo, né? Espiritualmente isso é lindo. Agora, tem uma resposta química. Essa resposta química poucas pessoas sabem, porque até um ano atrás eu não sabia. Eu fiz uma visita à Universidade do Norte da Flórida, no laboratório do professor Jay Huber, um cara fantástico, um senhor que trabalhou muito tempo com ótica. E ele foi me mostrar um microscópio especial, é um microscópio eletrônico de varredura, é um microscópio muito sensível e você tem que fazer uma fundação muito profunda para esse microscópio não ter vibrações, uma coisa fantástica. E numa brincadeira ele pegou um pedaço de tecido vermelho, por isso que é cor vermelha, né? Colocou um pedaço de tecido vermelho no microscópio e a gente viu o tecido. E ele deu um zoom e de repente a gente vê a linha do tecido. Ele deu um zoom e de repente a gente vê a fibra vermelha do tecido. E de repente ele dá um zoom, e zoom, e zoom, e zoom, até chegar no nível do átomo. Que legal! Nível do átomo, as bolinhas. Só que de repente eu olhei e falei assim, peraí, isso aí é o átomo? Ele falou, isso aí é o átomo. Eu falei, puxa vida, mas até agora estava tudo vermelho. Quando chegou no átomo, o átomo é um cinza bem clarinho. Ué, de onde veio a cor vermelha então? Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, você pensou que os átomos tinham cores? Eu falei, não, eu nunca pensei no assunto, não é verdade? O átomo tem cor, afinal de contas? Ele falou, bom, não,
os átomos são dessa cor aí, é um cinza clarinho, como se fosse um opaco, tá? Esse cinza bem clarinho. Todos os átomos são basicamente dessa cor, são sem cor, é um cinza bem clarinho. E eu olhei e falei, puxa, tá, mas como é que o objeto feito de átomos, os átomos são cinzas, como é que o objeto decidiu refletir a cor vermelha para mim? Por que eu estou enxergando ele vermelho? Macroscopicamente eu estou enxergando ele vermelho, mas lá no microscópio eu enxergo ele cinza. Por que ele é vermelho? Como ele decidiu refletir o vermelho? Como é que uma bolinha decidiu refletir o vermelho? Que absurdo! Como ela decidiu? E ele falou para mim, não, é o seguinte, o que define a cor dos objetos é basicamente a estrutura das moléculas que compõem o objeto. A estrutura. Olha que interessante. Não é a composição química do objeto, basicamente, e sim a estrutura química dessa composição química. A estrutura. Então, gravem essa palavra para o vídeo da fósforo. A estrutura química, no caso das cores, é mais importante do que a composição química. A estrutura química, a estrutura das moléculas, é mais importante do que a composição das próprias moléculas para as cores. Olha que interessante. Então, assim, o vermelho é vermelho porque uma determinada estrutura molecular reflete o vermelho. Fascinante, não? Bom, eu vou usar esse argumento no vídeo da fósforo e vou usar outros argumentos, mas este é só para adiantar. Então, o que define a cor dos objetos é a estrutura, não necessariamente a composição, mas basicamente a estrutura molecular, não a composição das moléculas. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado.